Alguém feliz nessa casa, diga amém. Graça e paz abundante para todos nós. Amém, tá tudo bem. Nós estamos agradecidos a Deus por esse dia, feliz com o Senhor, com a graça que Ele tem nos dado, com a salvação, com a bênção da alegria e poder estar na casa de Deus. Essa é uma bênção que nós podemos todos os dias dar ao Senhor glórias, porque temos um lugar para congregar. Você concorda com isso, sim ou não? E é uma bênção poder estar no meio da semana reunidos na presença do Senhor. Olha, aqui tem lugares aqui no centro, ali também tem lugar, aqui à minha direita também tem lugar. Acho que ninguém, a não ser os que estão na intercessão, para ficar em pé. Mas eu gostaria, antes de trazer esta palavra que Deus colocou em meu coração no dia de hoje, de maneira tão pontual, eu gostaria muito que no domingo você, a sua casa, a sua família, pudesse estar conosco, ou na primeira reunião, ou na segunda reunião. E se você fala espanhol, nós temos o nosso culto 100% espanhol. Às 16h você pode estar também, e nós vamos ter a alegria de poder compartilhar um domingo, um super Sunday, na presença do Senhor. Amém? Não perca por nada. Eu gostaria de contar com todos vocês. E se porventura você tiver algum compromisso, a menos que seja mais importante do que vir à casa do Senhor, caso contrário, venha, esteja aqui. Eu conto com a sua presença e vai ser um tempo muito importante para um derramar de Deus sobre todos nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com vocês dois textos. O primeiro está em Josué, o capítulo de número 1, e o versículo de número 8. Nós vamos ler o 8, o 9 e o 10. Só um pouquinho mais aqui daí. Obrigado, Leonardo. Depois você vai... Obrigado, querido. Depois você vai abrir em Neemias e vai deixar a sua Bíblia aberta. Quem trouxe a Bíblia? A Bíblia. Eu sei que você tem ela no telefone, tá tudo bem também, não. Isso não vai impedir você de ir para o céu, não tem nada a ver. Mas só para a gente dar uma... não provoque o seu irmão, mas dá uma olhadinha e fala, ok, só. E lá na livraria tem, você pode passar lá e pegar a sua Bíblia. Josué, no capítulo 1, eu vou ler o verso 8 a seguir, mas no verso 1, o texto já começa depois das implicações da morte de Moisés, o grande líder daquela multidão de pessoas. E aí no verso 1 ainda, Deus está convocando, chamando a um servo de Moisés, chamado Josué, para fazer parte, compor a liderança, estar à frente dessa multidão. Então Josué recebe essa palavra, e eu queria que você entendesse o seguinte: Moisés
ele não tem um ofício de profeta. Moisés não é um rei. Moisés não é um governo ou um governador. Mas a função específica de Moisés é legislar. Ele é um grande legislador, subsequentemente um grande líder. Um grande líder. E quando você vê no rodapé, e aqui é só como uma figura de linguagem, quando você vê no rodapé da biografia de Moisés, você vai ver, e é quase literal essa minha comparação, você vai ver Josué. Josué é aquele que, quando Moisés volta da guerra, antes de perguntar qualquer coisa sobre as conquistas de Moisés, ele diz: deixe-me lavar seus pés. Seus pés estão cansados. Deixe-me lavar seus pés. E não há, no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, e eu vou dizer mais, a pequena Bíblia, a Bíblia que os judeus e a nossa fé cristã, ela é uma fé cristã judaica, e o nosso contexto histórico, teológico, bíblico e de fé está por detrás de todo o contexto hebraico, da cultura hebraica. Você nunca vai ver em nenhum dos versos do Pentateuco Moisés oferecendo a Josué um lugar de destaque no seu time. Não há. Eu estou tomando um santo remédio que seca até o pensamento. Tem água aí, né? Mas não, agora está bem. Mas que domingo eu bebi 2 litros, acho que hoje vai 1. Então, você vê agora Deus olhando para Josué, e sem nenhum interesse próprio de Josué, Deus diz para ele assim: Moisés, o meu servo, morreu. O meu servo Moisés morreu. E eu queria que você levantasse, colocasse, e aqui é uma força de expressão, colocasse os sapatos de Moisés. Você já colocou um sapato maior do que o seu? Quanto já? Quando vocês eram pequenos, nós fazíamos isso, né? Chegava, botava o sapato do pai e ficava tac, 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 e a mãe dizia: tira esse sapato, menino. No caso da minha mãe, falava meia vezes, o sapato já estava fora do pé. Ela vai cair, vai tropeçar. Por quê? O sapato era maior do que o meu pé. É assim que eu vejo a transição de Josué para Moisés. Ele calçando um sapato muito maior do que o dele. Ora, se você pegar a biografia vivida e a biografia narrada de Moisés, porque uma coisa é o que está dito, escrito, outra coisa é assistir o que Josué fez, o que Moisés fez. Josué tem isso, ele tem a narrativa daquilo que foi posto, inclusive os 5 primeiros livros escritos pelo próprio Moisés, mas ele também tem aquilo que ele viu, ele viu. Então ele sabe o tamanho dessa responsabilidade, então Deus o comissiona. E aí o Senhor vai animando o coração dele. Ele vai dizendo para ele: olha, eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu quero que você se levante, eu quero que você pegue esse povo, atravesse esse povo, atravesse o rio Jordão e entre e dê a esse povo a terra que está prometida. Vai, avance. E a diferença entre Moisés e Josué, no aspecto de liderança, e aqui a fala não é para líderes, mas
A diferença entre um e o outro é que Moisés começou e Deus interrompeu a chegada de Moisés. E quando Deus interrompe a vida de Moisés, com vontade soberana dele, Deus coloca alguém que nunca desejou estar naquela posição, mas sempre teve um coração pronto para aquela posição. Então, eu disse ontem na palestra de empresários, antes da coroa vem a toalha. Jesus nos ensinou isso. E servir é a maior missão de todas. Por isso que quem não gosta de servir tem um problema sério com a biografia de Jesus. Porque Jesus nasceu para servir, viveu servindo, morreu como servo e ressuscitou para nos fazer iguais a Ele. Servos. Então, é muito interessante porque no verso 8, e aqui eu chego, diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Você se lembra que quando levantaram-se contra Moisés, o próprio Senhor, e aqui nós estamos falando dos seus próprios irmãos, o próprio Senhor se manifestou e disse: escute aqui, com vocês eu falo de um jeito, mas com Moisés eu falo face a face. Então, é inquestionável você dizer que Moisés tem uma relação com Deus diferente da nossa. Deus desce e conversa, ou Deus sobe, Moisés e conversa cara a cara, como um amigo ao outro amigo. Então, o Senhor está dizendo para Josué: eu andei com Moisés, com uma palavra viva, ambulante, eu andei com Moisés. Eu sou a palavra, eu sou aquilo que foi cravejado nas tábuas, eu sou a palavra. Agora, medite de dia e de noite na minha palavra. Porque se você meditar de dia e de noite na minha palavra, vai fazer que se cumpra fielmente o que nela está escrito. Eu terminei domingo nas reuniões que preguei dizendo: eu creio, por isso falei. Eu creio, por isso falei. Pastor, eu não estou vendo a porta aberta. Eu creio e por isso falei. A minha responsabilidade não é ver a porta aberta, é declarar porta até onde não tem. Se a porta vai se abrir, isso é problema de quem? Não tenha medo, você coçou para falar. Se a porta não se abrir, o problema é de quem? É de Deus, a menos que você, em nome da sua própria emoção, falou em nome de Deus. E aí então a responsabilidade é sua. Mas se Deus falou, se Deus falou. Eu estava escutando um grande mestre, e ele estava ensinando, e ele contando um testemunho que no começo do seu ministério, no domingo, Deus deu uma palavra para uma pessoa na igreja, usando o próprio Senhor da igreja. E a palavra é: eu tenho uma obra poderosa para fazer na sua vida e você será um profeta nas nações. Dirigiu-se a um homem de uns 30 anos de idade. Domingo, quarta-feira, ele está cortando árvores com a motosserra. Uma árvore deslocada, uma vez cortada, veio e literalmente a pancada deu tão violentamente contra o pescoço dele, que o matou na hora. Na hora. A igreja se inteira. O pastor se inteira. Tem gente que está preocupado mais com a palavra dita do que a saúde do cidadão. Tem uns que dizem assim: não, escuta, e a palavra? Não é nem se está vivo, se
se passa. E a palavra, fato é que o pastor da casa sai, ele tem uma convicção que Deus falou. E entra no hospital e diz: Deus, eu estou apenas lembrando que no domingo o Senhor falou que ele será o missionário nas nações. Ele está em óbito. E os médicos lá, já em óbito, já a família havia sido notificada. De maneira sobrenatural, passa um tempo e os paramédicos entram para falar com a família, dizendo: não sabemos o que aconteceu. Eu sei que para alguns tem dificuldade de acreditar nisso. Não sabemos o que aconteceu, mas ele estava literalmente pronto para ser levado, para preparar o seu corpo, literalmente, é um preparo fúnebre, um preparo de quem morreu. E volta aos batimentos cardíacos, e ele está sendo, nesse momento, passando por uma cirurgia, está vivo. E esse pastor, contando a experiência, disse: e hoje ele é um missionário nas nações. Obrigado pelo seu entusiasmo. Eu vim dizer para você que quando você tiver a ousadia de crer na palavra, sem interrupções, sem buios, sem barulho, sem ruídos, sem outras vozes, quando você decidir crer na palavra, oh Deus, levanta uma igreja que creia na tua palavra. A tua fé então vai ser alicerçada, não na teoria de A, na teoria de B, não no sistema de um, no sistema de outro. A sua fé estará sim solidificada na palavra, que faz questão de ressaltar: passa céu, passa terra, mas as minhas palavras. Ora cabrasuribicorabrasi cotoromahaya. Quando você decidir, quando nós decidimos crer na palavra, então nós vamos trocar a nossa roupa de medo por coragem. Nós estávamos aqui adorando o pastor Paul e o ministério de louvor, dizendo: o medo não vai me fazer parar. Agora, é claro que cantar isso é fácil, ou melhor, é basicamente fácil. O difícil não é cantar. O difícil não é aplaudir esse hino. O difícil não é tocar, para quem sabe, tocar o hino. O difícil é tornar esse hino uma experiência de vida. Porque o medo, ele é muito mais do que um sentimento, é um espírito. E se tem uma coisa que pode paralisar um homem, uma mulher de Deus, uma casa, uma família, o que tem uma coisa que pode paralisar é o medo. Agora, Neemias, no capítulo 1, como eu recebi tanto de Deus nesse texto. Como eu recebi tanto de Deus. Neemias, no capítulo 1, eu queria que você lesse comigo. Nós vamos ler juntos. E você vai ver que entre Josué e Neemias tem o mesmo fluido, a mesma sinergia, a mesma graça, o mesmo poder, porque ambos creem na palavra e não observam o que está na frente. Eles sabem que na frente tem uma grande barreira, uma grande dificuldade, mas eles têm uma convicção que ninguém rouba, que ninguém tira, que as más notícias não tira, que a doença não tira, que a perda não tira. Eles têm uma coragem, uma força, e Deus está dizendo: quando você entender que a minha palavra, ela produz uma coragem que não é a isenção do medo,
mas é dizer: eu vou com o coração na frente. Você sabe que a palavra coragem quer dizer colocar o coração na frente. Não é colocar os olhos na frente, é colocar o coração na frente. Neemias, o capítulo 1, e eu queria que você lesse, aqui eu estou falando sobre vestir uma roupagem de coragem, uma roupa de coragem. Então, Neemias no capítulo 1, olha o que diz aqui, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Olha o que diz aqui o verso de número 2. O verso de número 2. Pode colocar já o 3 e o 4. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por um grande sofrimento, humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas. Você pode ler aqui, por gentileza, Valdo? Você pode ler aqui a partir do muro? Vamos juntos. O muro de Jerusalém foi derrubado. Aumente a sua voz enquanto eu tomo água. Vamos. 1, 2, 3. O muro foram destruídas. Esse é o relato de Neemias, um relato a Neemias da situação de Jerusalém. O verso 4 diz assim: quando ouvi essas coisas, você me ajuda a ler? Quando ouvi essas coisas, vamos juntos, sentei-me e chorei. Ponto. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. É aqui que a sua roupa é trocada. Quando você recebe uma notícia que não é boa. Quando você recebe uma notícia que tem alguma coisa que saiu do teu controle. Oh my God. Você ora, você senta, você... Escute, por favor. Existem coisas concentradas no verso 4 que eu gastaria talvez horas discutindo com vocês. Quando ouvir essas coisas, quando você entender isso, primeiro, eu posso até ouvir certas coisas, eu posso ouvir um laudo negativo, eu posso ouvir uma notícia negativa, eu posso ouvir alguma coisa que fugiu do meu controle, da minha família, que as minhas finanças, eu posso ouvir, mas antes de ouvir tudo isso aqui, eu já ouvi uma palavra, os meus ouvidos estão adestrados por uma palavra. Então ele diz: quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Aqui fala da humanidade de Neemias. Ele é um cara de carne e osso. Ele diz: eu vou chorar. Quantos aqui já? Assim, inclusive ninguém viu, você entrou naquele banheirinho e pegou uma toalhinha e botou na boca para ninguém escutar o choro, o grito. E depois de lá, respirou, lavou o rosto, saiu, parecendo uma bolacha traquina. E as pessoas ficam olhando. Chorar de dor, chorar de angústia, chorar por não saber o que vai acontecer, chorar humano. A bênção que nós podemos dizer está doendo, a bênção. O dia que você não sentir mais dor, é porque você já foi. Porque o teu nível de sensibilidade já acabou. Você pode entrar num fogo, morrer sem ser avisado. Igual um cidadão de Curitiba que perdeu o seu pé, porque pisou num prego, e por causa da sua diabetes, ele não sentiu o prego, e ficou com aquele prego no pé. Passou horas, no outro dia viu que o pé inchou, não sentiu, não percebeu. Na verdade, ele tinha um prego enferrujado, ele não percebeu, foi uma coisa, ele por não sentir dor, quando foi começar o tratamento, no final teve que cortar um pedaço do pé. Quando você perde a sensibilidade, ai pastor, eu não gosto de chorar, ok, tudo bem, assiste os dorama. Estou tendo uma revelação agora aqui, lá na sala. E chorando. Ai, o cotoco chucutuia.
Beijou a Chiquitita nos seus nomes deles. Ok. Mas na igreja, não, aqui é só choro os fracos. Porque eu sou forte, eu só choro diante do que eu falei aqui agora? Do dorama. Sabe, a gente vai perdendo essa sensibilidade e a gente vai ficando esquisito. Então ele para, ele ouve aquilo, a notícia entra, ele chora amargamente, até porque a sepultura dos seus pais está lá, é a terra dos seus pais, é a terra dele, e agora está destruída, Jerusalém está destruída. Os seus muros, os seus portões estão derribados, ele está desolado. Então ele entra na presença do rei e o rei lhe pergunta: se você não está doente, por que você está com o rosto tão triste? E ele diz: como não estaria eu triste se a cidade dos meus pais está desolada e aonde os meus pais estão enterrados, os muros derrubados, os portões queimados e a cidade destruída? Não tem como eu. E aí quando você olha para o texto de Neemias, ele é uma sombra veterotestamentária jogando luz para o Novo Testamento. Por quê? Porque na verdade essa é a obra de expiação, é a obra da graça, é a obra da salvação. A mesma coisa que Neemias fez, tipologicamente falando, é o que Cristo fez. Cristo olhou para nós, uma terra desolada, destruída, acabada, e ele diz: não, eu preciso resgatar isso. Então o Pai o envia, o rei o envia e diz: então vai, resolve isso. E ele veio, e assim como Neemias, a primeira coisa que ele faz em Jerusalém é levantar o templo. Obrigado pelo entusiasmo. Ele não se preocupou com outra coisa. Você já foi numa cidade, por exemplo, quando você visita o Cairo, tem um bairro do Cairo muito antigo, muito antigo. É um bairro fedido, é um bairro sujo, é um bairro assim, pensa num bairro horrível. Todas as vezes que eu desço lá e eu já aviso as pessoas: olha, a rua é feia, o lugar é ruim e tal, mas vocês vão dar de cara com uma igreja lindíssima. Quando você vai para a igreja do lixo, no Cairo, você cruza 15 minutos, todo o lixão do Cairo é fétido, tem rato, é uma sujeira, tem gente que vomita, um mau cheiro é terrível, mas daqui a pouco, quando você chega num certo momento, você tem uns portais, coisa mais linda, e uma igreja incrustada na rocha. É o que Deus fez com a gente. A nossa terra estava desolada, destruída, acabada, mas aí Cristo veio e disse: a primeira coisa que eu vou fazer é restaurar o coração, e eu vou morar aí dentro. O resto nós vamos fazer depois. Eu vou agora entrar e inaugurar um novo tempo na vida dele, um novo momento. Agora, Isaías no capítulo 60, versículo 8, olha o que diz. Você vai me ajudar a ler. O livro de Esdras registra que a primeira coisa que Neemias faz é levantar o templo, ele reconstrói o templo. Agora, olha o que diz Isaías no capítulo 60, no verso de número 18. 18. Olha o que diz, eu queria que você lesse comigo. Sobre os teus muros, vamos juntos, 18, tá? Olha lá. Não se ouvirá, vamos juntos. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Agora aumente os decibéis da sua voz. Vamos juntos. Os seus muros você chamará salvação. Em outra versão dizia: os seus portões será louvor. Então diga assim: muros. Não, fala mais alto, diga muros e portões. Então diga, você precisa entender, uma vez que o templo está levantado, o que Deus está dizendo para você é que Ele vai tornar você um porta-voz de salvação e de louvor. Mas quando você começa uma vida cristã, veja se não é isso. Assim como Neemias, ele chega diante daquela queda, aquela cidade destruída. Ele diz: eu vou examinar como é que estão os muros. Ele sobe num cavalo
e cavalga entre 18 a 20 horas. 18 a 20 horas. Fazendo o quê? Analisando aonde o muro estava arruinado. Aonde estava destruído. E aqui é onde Deus me provoca, para eu provocar você essa noite, assim como eu fui provocado durante todo esse dia. Neemias pega um escriba. Pega quem? Um escriba. O que é que o escriba faz? Ele vai escrevendo tudo o que Neemias está vendo. Então Neemias olha e diz: olha aqui, a região tal, o muro está destruído, desse jeito, nessa cavidade, está feito assim, aqui tem uma ruína, aqui tem, ok, agora aqui, e o escriba vai escrevendo aonde está. Isso é uma análise para ver aonde é que está errado. Porque você não vai construir um muro, você não vai conseguir reconstruir uma área da tua vida, ou construir uma área da tua vida, sem antes não parar e fazer uma supervisão para saber aonde é que está o vazamento, aonde é que está errado. Geralmente algumas famílias que carregam o peso da tradição, no final do ano, ou na noite de Natal, ou noites festivas, fazem como se fosse um check-up, não é isso? E aí diz: olha, esse ano não foi, tá ok, é maravilhoso, mas o que Deus está dizendo é o seguinte: eu gostaria que você andasse por toda a sua vida, em toda a sua vida e sua dimensão, em todas as áreas, dentro e fora. Olhasse para a sua mente, para o seu coração, para as suas palavras, para o seu ouvido, para os seus olhos, para o seu caminhar, para o seu deitar, para o seu levantar. Queria que você fizesse uma análise. E outra coisa, ele diz: mas não vá sozinho. E outra coisa, não se deixe enganar pela emoção. Porque às vezes você vem num culto e Deus abre um leque e você diz: enxerguei aonde está o erro. Mas na verdade ali é ou uma das falhas, ou uma das áreas quebradas. O que Deus quer que você é que não fique nem num espaço emocional, que você caminhe sobre as ruínas e veja de fato aonde precisa ser reparado. E anote. E escreva. Eu estou aqui te contando e te ensinando e pregando uma mensagem que se tornou vida na minha vida. Irmãos, a tendência nossa é ficar no automático. Segura um pouquinho, maestro. A tendência nossa é ficar no automático. Afinal de contas, quantos anos de crente você tem? Eu tenho 10. Eu tenho que... Quantos aqui tem mais de 10 anos de cristão? Levanta a mão. Mais de 10. Meu Deus. Mais de 20. Tem mais de 20. Mais de 30. Né? 30 anos. Né? 40. Eu vou chutar o balde também aqui. 40. Tem aqui alguns. 50 aí já é muito. 50. Não é muito não. É bom. Nós vamos deixando. É no automático. Obrigado, querido. E aí a gente vai deixando no automático. E a gente não vai mais checando isso, e vai normalizando, normatizando. Sabe, o que o Espírito Santo está propondo para nós aqui, esta noite, é que você junte a mão do Espírito Santo e te leve, e nos leve a lugares aonde a gente não gosta de ir. E ande quanto tempo for preciso. Quantas horas for preciso. Então, quando ele começa a fazer esse levantamento, Pastor Sidney, lindão, o Brasil te engordou, hein? A gente vai
A gente vai andando e vai vendo, aqui eu preciso reparar, aqui eu preciso reparar. Ah, mas o reparo não é não tão importante. Não, é importante, eu vou reparar. Sabe, o nosso jeito, a nossa fala, a nossa forma, tudo isso, irmãos, talvez seja a crise da idade, mas você vai chegando um certo tempo da vida, e eu não sou um cara velho, mas também não sou um menino, mas não sou um velho, mas não sou um menino, eu estou na crise, né? Olhando para os 50, arrepiando, falei, meu Deus do céu. Hoje eu tive uma consulta com a minha médica, que me deu os resultados de todos os exames que eu fiz da cabeça, e ela foi começando a contar, irmãos, ela ia falando, eu falei, meu Deus, mas eu conheço como funciona. Eles vão falando, no final falar alguma coisa ruim. Então eles vão, não, mas tá tudo bem, isso aqui tá tudo bem, mas, e eu fiquei ansioso com aquela conversa, 1 hora de conversa, e ela lendo exame por exame, você olha o exame, você não entende. Eu olhei o mesmo exame dela, e as palavras são que eu não sei, você tem que andar com uma enciclopédia, e mesmo assim ainda é enganado. Mas alguém que saiba ler, alguém que saiba ler o que não está funcionando. Ela diz, o senhor está vendo aqui quando diz isso. Eu falei, sim, ok, então isso equivale. O senhor durante muito tempo teve dores assim, assado. Mas Deus está dando uma revelação para essa mulher? Não, ela está olhando o meu histórico genético, ela está olhando a minha cabeça, ela está olhando o que acontece aqui dentro. A gente precisa dizer, Espírito Santo, por favor, eu vou andar, o senhor não precisa me levar, eu vou ter que enfrentar coisas que eu não gosto de enfrentar, eu vou ter que lidar com coisas que eu não gosto de lidar, mas eu vou, e eu te peço que o Senhor me ajude. Eu não quero esquecer, eu não quero que saia do culto e esqueça, e amanhã eu não faça mais. Então, Espírito Santo, escreve tudo, e Ele fará você lembrar. Ele fará você lembrar. Sabe, eu não estou dizendo que você tem que ser um religioso de plantão e que você tem que ser um fanático, um santarrão. Não, eu estou dizendo que existem áreas da nossa vida que a gente precisa reconstruir, mas a gente só vai reconstruir se tiver coragem. Porque covardes não conseguem reconstruir nada. Covardes não conseguem olhar para o drama e dizer, eu preciso resolver. Covardes não, covardes fogem. Covardes não conseguem lidar com o coração, eles não conseguem. Isso aqui eu preciso resolver, talvez é um jeito de falar, uma forma de falar. Quantas vezes eu tive que pedir desculpa, perdão, pelo meu jeito. E eu, durante muito tempo, enfim, e depois que fazia, geralmente isso é questão de temperamento também, depois que você fala e você volta e depois de não sei quantos dias, não, algumas horas, você volta, para a esposa especialmente, fala, você já escutou isso ou não? Se eu, não é eu, se eu te magoei, se as minhas palavras te feriram, a mulher está sangrando lá. E ele com a lança, com gota de sangue, dizendo, se eu fiz. Claro que isso também se aplica para os homens e para as mulheres. O pior é que a mulher demora mais para pedir perdão, isso é comprovado. Eu não, fazer o quê? É ciência. Agora, escuta, você tem que lidar com isso. Às vezes você vai ter que dar um passo atrás e dizer, errei. E repara o muro. E fecha a brecha. E conserta o negócio. Você não pode gastar tempo cavalgando, só vendo o seu problema. Desce do cavalo. Pergunta para o escriba se ele tem papel e caneta. E se ele disser que não tem, você diz assim, eu trouxe umas 10 para não acabar a tinta. Escreve aí tudo que precisa ser, porque
Eu vim com uma missão de levantar o que está caído e de restaurar o que foi derribado. Sabe de uma coisa? Deus vai levantar os seus muros novamente. Você vai voltar a cantar, vai ter louvor na casa, vai ter adoração em casa, vai ter celebração. Será que eu estou pregando para alguém aqui? Vai ter júbilo em casa, vai ter celebração em casa. Deus vai te dar uma veste de coragem e as pessoas vão dizer: tinha que ter coragem para fazer isso. E não é coragem porque sou homem, ou coragem porque sou muito mulher. É coragem porque Deus me tirou a covardia e colocou espírito de coragem para entrar e dizer: o que está caído vai levantar, o que está derribado vai ser erguido, e Deus vai fazer. E outra coisa, o maior de todos os milagres já aconteceu. O templo está levantado, o templo já está levantado. Deus está dizendo: eu já comecei a obra de dentro para fora. Quando terminar o portão já é a saída. Quando terminar os muros é divisória, você já está. Vai. Bom, a história diz que eles tentaram 114 anos levantar os muros e os portões de Jerusalém. 114 anos. Ficou destruído 114 anos. E aí eles começaram um projeto de reconstrução. Gastaram 72 anos. Pasmem. E não conseguiram. Aí veio um homem, debaixo de um espírito de quebrantamento, e em 52 dias, obrigado pelo seu entusiasmo, recebe essa palavra aqui. O que a sua descendência não conseguiu resolver, tentaram, foram para médico, foram para especialistas, foram para psicólogos, foram para psiquiatras, e eu respeito todas essas cadeias, e esses pensamentos, e essas afirmações, e é muito importante. Já foi para uma área, já foi para outra. Tentaram, você já não tentou, já foi para A, para B, para C, e não conseguiu. Pastor, isso é aspas, alguém diz que um karma de 40 anos, de 50 anos. Ok, tranquilo, Deus está dizendo em tempo recorde. Falta quantos meses para acabar o ano? 3 meses? 4 meses? 3 meses? 4 meses? O que você não conseguiu em 6 meses, em 7 meses, em 8 meses. Alguém receba esta palavra. Eu só queria saber se você está com o cavalo pronto, se você está pronto para cavalgar e começar a olhar aonde é que precisa ser reparado. Sabe qual é a minha oração? E hoje eu quebrantado diante do Espírito Santo, eu dizia: Deus, mostra aonde precisa de reparos. E eu quero, não só como pessoa, mas eu quero como líder, como pastor, como senior pastor, levantar uma igreja sólida, líderes sólidos, gente que não tem que olhar para trás e dizer: ah, não pude, eu não consegui. Ao contrário, estou fazendo uma grande obra. Eu estou levantando a minha casa, a minha família. Alguém receba o que eu estou pregando. Deus vai te coroar. Levante a sua mão direita, diga e grite: em tempo recorde. Agora, entre a construção do muro, a obra finalizada, e o começar, tem um interlúdio, tem um intervalo. Diga intervalo. Ok. Quantos aqui gostam de futebol? Aqui é um ambiente onde você pode declarar. Não precisa dizer de que time que você é. Quer ver? Eu sabia. Não, o primeiro eu sabia que tinha, eu certeza que ia falar isso. Ok. Alguma vez você assistiu uma partida de um jogo de futebol e o seu time até o intervalo estava perdendo? Várias vezes. O meu eu nem vou falar, porque o meu tanto depois do intervalo não muda nada. Mas eu já assisti jogo ou da seleção, ou do meu próprio time aqui, ou time lá do Brasil.
E aí, você chega 45, você acabou perdendo de 1 ou de 2, ou às vezes até mais. Aí você sai dizendo, aqui, vou mudar de time. Não gosto de assistir mais. Tem um vídeo muito engraçado que a menininha está chorando e diz, pai, eu não vou ser mais desse time. Não sei, acho que era Corinthians. Não ganha nada. Não ganha nada. Eu não lembro exatamente qual era. Aí, tô brincando. E aí no intervalo, e aqui tem alguém com muito mais autoridade para falar, no intervalo só Deus sabe o que eles ouvem do técnico. E aí vem o técnico fazer o quê? Tira um, coloca outro. Diz, ei, fulano, você tem que correr. Aquela posição, sobe e desce, outro pega, entrega a bola e sobe. Você volta, não vai para frente, você tem que ficar. E tal, e volta. Depois do intervalo. Aí alguns narradores dizem, alguma coisa aconteceu no vestiário. Esse silêncio que você já está quase desistindo. Deus está fazendo mudanças muito significativas. Você não pode se assustar com o silêncio. Deus é um Deus que fala, mas Deus também é um Deus que retém a fala. Deus é um Deus que move, mas também é um Deus que silencia. Deus é um Deus que levanta profetas, mas é um Deus que também cala os profetas. Deus é um Deus que não perdeu o controle. Ele só está dizendo, se você confiar, não terminou ainda. Eu estou fazendo mudanças. Oh, my God, eu sinto Deus aqui. Eu estou fazendo mudanças incríveis. Eu estou mudando coisas, tirando peças do lugar, colocando coisas no lugar. Eu estou colocando pessoas corretas. Eu estou tirando algumas coisas incorretas. Eu estou fazendo. E quando você voltar, é o mesmo estádio, é a mesma grama, é o mesmo gol, é a mesma bola, é o mesmo povo, mas alguma coisa Deus fez nos bastidores. Levante a sua mão, grite glórias a Deus, porque Deus é um Deus de bastidores. Deus é um Deus de intervalos. Fé não é ignorar áreas quebradas, isso chama fantasia. Ignorar que você tem problemas com o seu corpo, com a sua mente. Ignorar que você tem problemas em áreas escusas. Ignorar que você tem vícios. Não é dizer, não, eu tenho fé que um dia eu vou sair. Isso é ilusão, isso é fantasia. E desculpe eu te confrontar, porque isso eu recebi, como Paulo diz, do Senhor, eu te entrego. Não dá para remediar determinadas coisas ignorando em nome da fé. Porque não é fé, isso é fantasia. É dizer, não está quebrado, não. Pela fé já está resolvido. Alguém já ouviu isso? Mas seu casamento está um lixo. Não, pela fé está arrumado. Eu não discordo que você tem que ver o que ninguém viu, declarar o que... Tudo bem, no âmbito da declaração, da esperança, da fé, sim. Eu estou falando com uma igreja madura. Eu estou dizendo que quando você vê um problema, você não pode ignorar em nome da fé, porque isso é irresponsabilidade. Então você para e diz, espera um pouquinho, anota aí. Aqui eu preciso reparar isso aqui, preciso reparar isso aqui. E quando você começar os reparos, quando você começar... Deus vai acelerar o que Ele prometeu na tua vida. Alguém diga glórias a Deus aqui. Todas as vezes que você empreender a reconstruir os muros, cheio de coragem, vai acontecer isto daqui. Neemias capítulo 4, capítulo 2, versículo 10, na tela a gente vai ler, eu já estou indo para o final. Olha o que diz, Neemias capítulo 2, é tão poderoso isso, eu queria que você lesse comigo, o versículo 10, ao som do 3, você pode me ajudar? 1, 2, 3, vamos. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito
irritados. Eu queria que você gritasse isso aqui. Muito irritado. Vamos, 1, 2, 3. Muito irritado. Você já ouviu essa conversa de alguém que aceita Jesus e fala assim: quando eu era do mundo eu não tinha tanta luta? Você já ouviu? Ok, você já falou, não precisa dizer, você já ouviu. Mas é claro que você não tinha tanta luta. Você não estava construindo nada. Você só estava amontoando entulhos e destruindo e você não estava. Agora, o dia que você recebe a Cristo, eu sinto Jesus aqui. O dia que você recebe a Cristo, você diz assim: espera um pouquinho, eu agora, tudo bem, eu sei que Deus tem muita coisa para mim, vai me dar nações, vai me fazer próspero, vai fazer que eu seja um homem bem sucedido, uma família poderosa. Ok, eu creio, eu recebo, glória a Deus. Aí você dá um passo para trás, monta no cavalo e diz: agora eu vou checar o que está errado, o que não está correto. Eu não estou falando em estado de perfeição. Santidade e santificação são coisas distintas. Santidade, quando você é santo, você é separado, mas santificação é progressivo, é estágio. Eu venço um gigante aqui, venço outro amanhã, mas eu não ignoro os gigantes. Eu digo: sim, tem algo errado, eu vou resolver, eu quero resolver, eu entro para resolver, eu chamo a esposa e digo: precisamos resolver, nossa casa não vai bem, tem alguma coisa acontecendo aqui, e chamo os filhos, diz: o silêncio, esse silêncio está gritando aqui em casa, tem alguma coisa errada, precisamos resolver. Você se levanta, e quando você se levantar, o diabo vai ficar muito irritado. Muito irritado. E aqui, eu disse diabo, mas aqui o diabo tem nome. Porque aqui é Sambalate, é Tobias, que ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Traz isso aqui para um contexto espiritual, aplicando e encerrando. Enquanto você não fizer absolutamente nada, o diabo não vai ter você na mira. O dia que você levantar e dizer: vou começar a levantar de madrugada para começar a orar, repreender esse demoniada. Existe demoniada? Essa demoniada, eu vou me levantar. E aí, meu irmão? Aí, até aquele que você gosta bastante, de vez em quando empresta a boca para o Satanás. Você fala: não pode ser, até ele. E eles ficaram chateados, e ficaram ressentidos, irritados, e disseram, zombando: uma raposa subindo nesse muro destrói. Fale comigo: uma raposa subindo no muro destrói. Eles estão falando o quê? Que o que você está fazendo não presta. Que uma raposa destrói. Que qualquer bentinho derruba. É que eles ignoram o fato de que você só está fazendo isso porque Deus te deu uma missão maior do que os teus pecados. Deus te deu um projeto maior do que os seus equívocos e os seus erros do passado. O diabo poderá ter razão em relação ao passado, sim, ele poderá ter razão, e se ele não tiver, ele até cria, está tudo certo. Mas, quando eu encontrei a Cristo, nova criatura eu sou. As coisas velhas ficaram para trás, eis que todas se tornaram novas. Mas eu não ignoro o que eu preciso corrigir. Um irmão aqui na nossa igreja, anos atrás, chegou muito animado, ele tinha recebido a Cristo, ele estava muito animado, muito feliz, e daí, falou: pastor, agora é vida nova, eu estou em Cristo, eu estou cheio da bênção de Deus, é uma bênção. Eu lembro que nós usávamos todos assim, usávamos era mais vestidinho assim, aí, uns terninhos. Eu usava só terno claro. Só que não.
Eu usava todas as cores, porque as cores é de Deus. Eu usava azul, roxo, amarelo. Um dia, eu não esqueço nunca dela, aquela Cristina Mel. Ela tinha uma música chamada Abelhinha de Jesus. E eu estava todo de amarelo. Ela falou, pastor, vem cantar junto, só tá igual uma abelhinha. Adorei. E aí, esse irmão todo de biblinha, de terninho, todo cheio do Espírito Santo, coisa mais linda, veio falar para mim, pastor, preciso que o senhor ore comigo, porque minha ex-mulher, é o diabo, hein? Está se levantando e tal. Eu falei, não, pastor, que agora eu estou em Cristo, e agora ela está. Eu falei, mas o que ela está falando? Não, pastor, é uma perturbação. Eu falei, mas explica para mim. Aí descobrimos, eram os 3 filhos dele. Que quando ele aceitou Jesus, ele não cancelou. Os filhos não deixaram de ser dele. Então, cheio do Espírito Santo, do manto, do fogo, do reteté, paga a pensão. Isso é... Então, não chame de demônio o que você tem que corrigir. Não chame de demônio aquilo que você tem que corrigir, aquilo que você tem que dizer, não, eu vou resolver isso aqui. Oh, meu Deus. Espero que não foi meus gritos. Eu termino lendo. O capítulo 4, verso 12 e 13. Olha que coisa poderosa. Enquanto você for reconstruindo os muros, seja em qual área você... De repente você tem problemas com pornografia. Olhe bem para cá. Eu sei que para muitos isso não toca, mas olhe para cá. Então, eu estou falando global, eu estou falando aqui para quem está nas mídias sociais também. Talvez você tenha um drama com pornografia. Talvez você tenha um drama com fidelidade. Talvez você é uma pessoa que não é fiel. Você é desleal à sua aliança, desleal à sua esposa, à sua esposa. Talvez uma deslealdade cibernética, ou talvez uma deslealdade, uma infidelidade cibernética, ou uma infidelidade literal. Escute isso, por favor. Aqui ninguém está te condenando. Ao contrário, todos nós somos pecadores e talvez de todos aqui o maior sou eu. A questão é que nós precisamos avaliar de fato aonde o muro está quebrado e a gente dizer assim, espera um pouquinho, eu sei que Deus tem uma promessa para mim, mas agora eu vou gastar tempo com isso aqui, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou ter que... E aí Deus te dá uma graça de como você constrói os muros. Está aqui no verso 12 e o verso 13. É o Marconi que está ali? Ô Marconi, que bom você veio aqui hoje, rapaz. Pastor empresário Marconi, querido. Neemias 4, 12 e 13. Isso aqui é a creme de la creme. Isso aqui é pitufo. Leia comigo. 12 e 13. 1, 2, 3. Saí de noite com alguns dos meus. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração. Vamos devagar. A gente já está encerrando. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Às vezes, não vai ser uma palavra do altar que vai mudar o seu comportamento. Às vezes não é uma pregação, não é um louvor, não é um culto, não é um domingo. Às vezes vai ser pessoas que Deus vai colocar do teu lado. E mesmo você não tendo dito nada para eles, eles vão ser esteio de Deus para resolver dramas que você já tentou de tantos meios, mas não conseguiu. Agora veja que eu não disse nada do que Deus havia posto no meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. Agora olha o verso 3, agora você vai ler. Você vai ler. Junto comigo. 1, 2, 3. De noite, saí pela porta do vale, vamos, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco. Alguém fale alto. O mais alto que você puder. Fonte do dragão e porta do esterco. Vamos lá? Fonte do dragão e porta do esterco. Queria que você sentisse o cheiro dessa região. E ele vai andando, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido
derrubado, suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Ele passa pelo estrume, pelo esterco, pelo mau cheiro. Ele diz, eu banco, eu vou. Ninguém quer vir aqui, ninguém quer pisar aqui, ninguém, não tem um pastor que tenha coragem de falar o que eu preciso ouvir, não tem um psicólogo, não tem um psiquiatra, porque eu sou eu mando na minha vida, eu boto o dedo e não tem conversa e tal. E aí Deus pega você e diz assim, eu preciso resolver umas coisas no teu coração. Começa a caminhar, eu vou te dar graça, o meu Espírito vai estar do teu lado escrevendo tudo, eu vou colocar amigos de apoio que vão te ajudar e vão caminhar com você, não vão falar nada, só vão caminhar com você, não vão abrir a boca, só vão caminhar com você. Se caso você ficar endemoniado, vai ter alguém que vai repreender em nome de Jesus, você vai estar liberto. Talvez você não vai ficar possesso, mas os demônios terão que partir em retirada, porque vão ver o que Deus está começando a fazer na tua vida. Eu aviso a Sambalate, a Tobias, e eu mando um recado para aquele que está perturbando o teu coração, a tua alma e a tua família. Nós estamos fazendo algo tremendamente importante e não vamos recuar. Chacoalhe o teu irmão se você tiver essa liberdade. Se não tiver, faça do mesmo jeito. Diga, não ceda à pressão de Satanás. Diga, não ceda à pressão de Satanás. Eu vim declarar aqui em alto e bom som, enquanto você vai colocando tijolo por tijolo, portões por portões, tijolo por tijolo. Eu não espero que você reconstrua tudo em 24 horas, mas se Deus fez algo que demorou mais de 100 anos em 52 dias, eu queria que você acreditasse que o mesmo Deus de Neemias está aqui, que o mesmo Deus de Josué está aqui, e você vai conseguir colocar a tua casa em ordem, a tua família em ordem, as tuas finanças em ordem, o seu emprego em ordem, a sua família em ordem. Sua mulher será como a videira plantada, planta os seus filhos como a videira que está dando fruto, gerando fruto. A sua mulher sábia, o seu marido um sacerdote. Alguém diga glória a Deus aqui. Oh, eu sinto a presença de Jesus aqui. E quando você começar a colocar um tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, vai receber um recado de alguém dizendo assim: uma raposa distrai, ali não aguenta, pressiona mais um pouquinho que ele não aguenta, ali não aguenta, não aguenta. É convidou quantas vezes para boate? 2. E o que ele disse? Uma dizia que tinha culto, e a outra ele falou: então, é só a terceira, ele está lá dentro. Força um pouquinho mais, aperta um pouquinho mais. Eu sei aonde ele tem um buraco, eu sei aonde ele está arrebentado, ele está destruído, eu sei. Pega ele. E aí, Satanás vai pressionando, e aí você diz: eu tenho 2 opções, ou destruo, ou deixo destruir o que eu construí até agora, ou eu faço o que Neemias fez. Texto, e agora sim, Malaquias capítulo 4. Os versos de 1 adiante, porque eu li o 12º, o 13º, mas o verso a partir do 1: pois certamente vem um dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia está chegando, terá fogo neles, diz o Senhor dos exércitos, não sobrará raiz ou galho algum. Agora veja o verso 2, escute. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, para vocês que creem na minha palavra, sim, você merecia, eu merecia, nós merecíamos um bem quentinho, que é um inferno bem quentinho, mas aí vem Jesus e diz: mas você decidiu crer na minha palavra, então agora recebe o que eu tenho para a tua vida. Você começou uma boa obra e eu vou te ajudar a concluí-la. Sua casa vai ser restaurada, seus filhos serão restaurados. Eu preciso de alguém que creia no que eu estou pregando aqui. Levante do seu lugar, diga assim: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Levante o seu lugar e diga: em nome de Jesus, eu tenho uma resposta. Para quem? Para Sambalate e Tobias, e para Semaías também. Lembra de Semaías? Semaías, um profeta, diga profeta, subornado. O texto diz que Semaías foi subornado para profetizar contra
Jerusalém, Neemias e os seus construtores. E aí, você vai ouvindo e você diz, o que eu vou fazer aqui? E Deus deu uma estratégia para Neemias. Neemias, isso não é um muro. Isso é uma geração. Você não está construindo um murinho. Você está construindo o futuro dos teus filhos, dos teus netos. Então Neemias sai de casa em casa e começa a dizer para as pessoas: nós precisamos reconstruir. Olhe para o muro que está na frente da tua casa. É a tua casa. É a tua família. Levanta esse muro. Levanta, porque é a tua casa. Não é por mim, não é por causa de mim. Eu tenho um emprego, eu estou muito bem remunerado. Podia dizer Neemias, eu nem precisava estar aqui. Mas já que você está de frente com o muro caído, então levanta pela tua casa. Então o vizinho levanta pela casa dele, o outro vizinho levanta pela casa dele. E aí todo mundo começa a levantar um muro. E então Satanás não vai invadir mais teu território. E não vai tocar mais os teus filhos. Não vai tocar mais no seu esposo. Não vai tocar mais na sua esposa. Alguém está crendo no que eu estou dizendo? Porque nós vamos operar como uma família. Eu não estou dizendo levantemos uma muralha que nos separe da sociedade ou da escola ou da universidade. Não, nós fomos para fazer uma ponte entre esta geração e a outra. Mas eu vou levantando paredes e eu vou cuidando da minha convergência. Eu vou lidando, eu vou animando o outro, dizendo: ei, está terminando, está ficando bonito, corre, vai, continua. E Deus vai continuar. E em 52 dias, eu disse 52 dias, oh my God, oh Senhor, eu disse 52 dias. Sim, 52 dias Deus visitou Jerusalém e trouxe de novo um renovo e proteção para a cidade, e os portões para a cidade, e as muralhas para a cidade. Recebe em nome de Jesus. Aquilo que estava torto, Deus vai endireitar. Aquilo que estava quebrado, Deus vai restaurar a partir de agora. Você recebe essa palavra? Se você tiver coragem, olha para alguém, talvez até a esposa, o esposo, alguém, e diga: arruma teu muro. Fala para ele: arruma teu muro. Agora, não esqueça que ele falou para você também. Você notou ou não? Então você deixa de ser um profeta que aponta só para ele resolver. Você diz: você recebe também. Então você pode mudar. Nós podemos mudar. E a gente pode dizer: façamos, reconstruamos juntos. Ah, mas é que quando a pessoa vê que eu tenho um problema aqui, ele me pisa, ele me joga, ele me quebra. Então Neemias está dizendo assim: vamos cuidar dos nossos irmãos e vamos levantar os muros, porque enquanto o muro estiver quebrado, o acesso de Satanás vem e faz o que quer, mas daqui a pouco as muralhas vão estar de pé. Daqui a pouco os portões vão estar. E aí Deus levantou um grupo. Deus levantou um pequeno grupo, que são príncipes de Deus em Malaquias, em Neemias, perdão. Eles dizem: Neemias, enquanto vocês estão construindo, nós vamos para os lugares baixos, aonde ninguém quer reparar, mas é uma cratera, e a gente sabe que os inimigos podem entrar por lá. Nós vamos ficar lá. Enquanto não tem muro, tem a gente. Se você tem coragem de fazer isso, é muita ousadia. Enquanto você não está pronto, nós estamos orando. Enquanto o muro não está pronto, está meio tortinho. Eu lembro que eu fui metido a ser pedreiro para trabalhar. Eu fiz uma muretinha. Eu nunca, claro que o meu serviço depois melhorou, mas eu fiz uma muretinha 66 centímetros por 40. Depois que eu terminei, eu saí correndo desesperado, porque ela ficou parecendo pisa.
E eu tinha feito o acabamento, está tudo prontinho, mas assim. Aí passei ali, o irmão bondosamente me pagou ainda. Passei ali umas 2, 3 semanas, estava quebrado e já estavam construindo uma nova. Fiquei com a vergonha, mas eu prefiro a vergonha de que alguém esteja refazendo do que manter uma estrutura rota, quebrada. Então escute, Deus está nos levantando como igreja, como catedral. Recebe isso no teu espírito. Escute, você veio do Brasil, da África, você veio da Europa, de onde você veio e tornou essa casa a tua casa. Enquanto você estiver na Inglaterra, Deus te colocou nessa casa, bendito seja o nome de Jesus. Amanhã você pode voltar para a sua terra, para o seu país, ok, continuar na igreja que você nasceu e está tudo certo. Mas enquanto você estiver aqui, e se for essa a sua opção de estar nesta casa, deixe-me te dizer e te pedir uma coisa: nós estamos fazendo um muro, nós estamos levantando um muro, nós estamos construindo um muro, nós estamos restaurando as gerações. Eu tenho aqui adolescentes que quinta-feira podiam estar em casa, apesar que muitos estão aqui quase que obrigados pelos seus pais, mas muitos deles estão aqui que disseram: eu vou, eu quero. Está com a palavra, está com a Bíblia, está rasurando a Bíblia, está dizendo: eu estou. Sabe por que eu estou construindo o muro? Não é por outra coisa a não ser para olhar essa geração, esses bebês que hoje estão chorando no colo do papai e da manhã, da mamãe, amanhã estarão na sala do ministério, amanhã estarão cantando, amanhã estarão pregando. Eu posso já não estar mais vivo, mas aquilo que Deus levantou, ninguém vai destruir. Ninguém vai destruir. Ninguém vai destruir. Escute isso. Não tenha medo da oposição que se levanta contra o que Deus está fazendo em você. Não tenha medo. Só levante em fé e continue fazendo o que você faz. Por 2 razões. Primeiro, porque o que você faz é importante para Deus. Não importa o que, é importante para Deus. 2, você tem valor. Você tem valor. Você é valorizado. Você é amado. Vamos orar. Me vem um insight aqui. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quantos lembram aqui? Não porque você tem familiaridade, você morou junto, ou é a Bíblia, amém? Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra disso? O que aconteceu com eles? Lembra, mas que agora nesse momento é uma área que precisa ser arrumada aí. Os 3 foram jogados aonde? Na fornalha. Sobe aqui, por favor. Os 3 foram jogados aonde? Na fornalha. Você lembra que o rei mandou que todos se encurvassem perante a estátua? E no meio daquela multidão, 3 caras, eu não sei se eles combinaram antes, porque eu não sei o acordo, mas os 3 tinham a mesma graça e a mesma fé. E quando soa o alarido, quando soa o sino, quando soa a trombeta, quando soa a ordem, todos, diga todos, menos. Eu oro para que você seja o menos. Pastor, o senhor não sabe qual é a pressão que eu sinto lá na universidade. Ok, não sei, mas eu respeito. Mas eu espero que você seja menos. Ah, pastor, mas é que a maioria está. Você será a minoria. Ah, pastor, mas a minoria perde. Perde se não tiver o dono da maioria. O dono de todas as coisas está com a minoria, está com aquele que é fiel. E aí, escuta, vocês não se dobraram? Ah, talvez vocês não ouviram. Soe de novo. E soou, todo mundo, e eles, é, ok. Lance-o na fornalha. E lançaram os 3. Lançaram quantos? Os 3. Você lembra que eles pediram para aquecer quantas vezes mais? Aqueceram tantas vezes mais, que os soldados que iam aproximar da fornalha eram queimados. Daqui a pouco o rei pergunta. Isso aqui é matéria de escola dominical, mas me veio um insight poderoso aqui. Ei, não foram 4, não foram 3 que vocês jogaram na fornalha? Sim, meu senhor, foram 3. Mas eu estou vendo 4. E outra coisa,
O quarto tem uma semelhança, tem uma aparência, tem um estético, tem algo distinto. E os 4 estão andando como se estivessem no Rádio Park. Como se estivessem, tipo assim, tá quentinho, né? Tipo, porque, pô, às vezes o quarto homem só vai se manifestar quando a pressão estiver muito alta. Oh Deus, eu quero que o Senhor se manifeste a tua glória. Aí Deus libera um nível de luta que você falou, Deus, o Senhor não entendeu. Eu falei uma coisa, o Senhor está falando outra. O Senhor está repreendido, Senhor. Ele diz, ué, continue cantando, continue me adorando, continue jejuando, continue crendo, continue fazendo o que você está fazendo, continue o que você está fazendo, continue o que você está fazendo, continue o que você está fazendo, que daqui a pouco alguém vai ter que ver que tem um quarto homem com você, que não se manifestou na fila, que não se manifestou no meio da multidão, que não se manifestou no barulho de uma conferência, que não se manifestou de um culto normal, mas se manifestou diante de uma pressão poderosa, que o forno estava aquecido, e todo mundo diz, morreu, morreu, e aí aquele que ressuscitou no terceiro dia, está lá embaixo dizendo, morre não e vamos caminhar, morre não e não vai, e eles tiveram que arrancar do forno. Deus está dizendo para você, se o nível de pressão está tão alto, é porque Jesus está para aparecer na tua crise. Levante a sua mão. Pai, eu oro por esta igreja linda, quinta-feira, igreja florida, teu povo veio cansado do trabalho, do dia, do corre. Muitos nem tomaram banho, muitos nem trocaram de roupa, muitos nem jantaram, mas vieram receber uma palavra. Senhor, eu vou te pedir uma coisa, assim como o Senhor hoje na tarde desse dia falou tão poderosamente ao meu coração. Dá uma prévia para eles do muro feito, da cidade reconstruída. Mostra para ele os filhos deles correr os filhos deles correndo dentro de Jerusalém. Mostra para eles os netos que ainda nem chegou. Mostra para eles os netos correndo, vivendo uma vida abençoada. Eles não passarão pelo que nós passamos, não terão que guerrear as guerras que nós guerreamos, porque nós levantamos um muro e do lado de dentro do quarto o homem está com a gente, e isso é de descendência, de linhagem, e tocará os nossos filhos. Eu estou orando para você, jovem pastor, eu ainda não tenho filhos, eu já estou orando pelos filhos que Deus vai te dar no futuro. Você terá um futuro poderoso, um futuro extraordinário. Senhor, quebra as nossas argumentações e nos faz enxergar. Tem uma canção aí, Paul, cante. E nos faz enxergar aonde é que a gente precisa arrumar. Eu vou te dar 2 minutos para uma oração pessoal aí no seu lugar. Ore você, assim como eu também farei a minha oração. E que o Espírito Santo te faça lembrar cada vírgula, cada ponto, cada pedaço dessa orientação. Faça. Você não vou ser abalado.
Senhor, nós honramos a sua palavra. Que a gente volte para casa pensando. E o teu Espírito Santo escrevendo. Aonde que a gente precisa mexer? Aonde a gente precisa fazer uma estrutura nova. E obrigado pelos amigos que o Senhor está dando para ele e para ela, que serão intercessores, que mesmo não sabendo de nada, sabem, mesmo não ouvindo, ouvem, e vão ser ponte, esteio, segurança para ele e ela. E vai dizer: conta comigo, meu irmão. Não estou aqui para saber o que você precisa arrumar, só estou dizendo que estou aqui do teu lado. Enquanto você está arrumando, eu estou vigiando aqui, para o inimigo não te tocar, para o inimigo não mexer com você, não mexer. Eu oro para que o inimigo não tenha poder de tocar no seu coração, na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, nos seus filhos, na sua escola, na sua universidade, nos seus estudos, no seu trabalho, no seu futuro. Não tocará. Em um nome que é sobre todos os nomes, o nome poderoso de Jesus. E só quem crê que esta palavra vai te balizar e te abençoar daqui para frente, dá um glória a Deus e dá um aplauso, mas o melhor que você puder. A Ele a glória, a Ele a glória. Cante. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Coral. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Enquanto eu construo aqui, você guarda as minhas costas. Eu não estou vendo o que o inimigo pode fazer nas minhas costas, porque eu estou focado em o que eu estou fazendo. Então, enquanto eu estou fazendo, Deus está levantando alguém para estar nas suas costas. Vou usar aqui uma frase que nós participamos do Legendários e entendemos um pouco da missão. É proteger as costas. É literalmente estar de costa comigo, filho. De costas. Estou aqui. Você não se preocupe com as suas costas, porque nas suas costas estou de frente. E eu não me preocupo com as minhas costas, porque alguém Deus colocou de frente, que está dizendo: se vier dardos inflamados contra ti, eu estou aqui e cancelo e anulo e repreendo. Enquanto isso, continua a construir. Grita para o teu irmão: continua a construir. Não, fala mais alto. Se o hálito ajudar, grita, diga: continua. Não pare. Não pare. Não pare. Porque eu estou vendo que em 52 dias, eu não sei se você tem fé para isso, pastor. Em 52 dias eu já preciso que Deus tenha aberto todas as portas. Ok, no intervalo de 52, se para Nevias foi 52, já que você é o da creme de la creme, pode ser amanhã. Nada é impossível para aqueles que creem.
Dá um aplauso ao Senhor. Obrigado, Deus. Mais alto a Jesus. Obrigado. Antes de se assentar para a gente ofertar, olha que coisa linda que a igreja está. Olha e aplaude esse teu irmão, teu querido que veio. Olha, quinta-feira, na casa de Deus. Deus te abençoe. Deus te prospere. Você vai ter uma sexta-feira, teremos uma sexta-feira magnífica, poderosa e abençoada. Você crê nisso? Tome seu assento, a gente terá a oportunidade para ofertar. Eu queria que você se movesse com fé e com respeito à palavra que você recebeu. O culto só acaba quando a gente dá a bênção apostólica, então não saia antes do amém. Não saia, não saia. Então agora é uma oportunidade que todos nós temos de levar a Deus com gratidão as nossas ofertas e por nossa fidelidade os nossos dízimos. Eu não vou fazer nenhum apelo específico aqui. Só gratidão a Deus pela sua vida. Porque o que Deus está construindo em você não tem preço. O que Deus está fazendo em você não tem preço. E nós vamos ofertar. Se você quiser, luzes na nave para mim, por favor. Se você precisar fazer, tem um QR Code aqui, dá para colocar a tela. Obrigado, meu lindão. Dá para colocar a tela aqui. Olha, tem um QR Code. O procedimento aí, você sabe, é só colocar a câmera aqui e vai aparecer lá a forma que você, essa aqui é a conta da igreja, que você pode ofertar. Faça a sua oferta, faça o seu dízimo, mas com temor e com gratidão. Com gratidão. Deus sabe o que a casa, a igreja precisa. Então, eu quero pedir a Deus que nos abençoe de maneira que nada falte para ninguém. E que tenhamos em abundância. Você recebe essa palavra? Então, se você quiser fazer com cartão, olha, os nossos oficiais estão aqui. Levanta a mão, quem está com as máquinas aqui, os nossos oficiais. Onde estão as máquinas? Lá atrás. Cadê a nossa máquina aqui da frente? Está aqui. As máquinas aqui na frente, lá atrás. É só levantar a sua mão, alguém vai até você, te dando a liberdade de você ofertar, a forma, o jeito que você quiser. Pai, nós vamos trazer no altar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Prospera e faça que a sua palavra se cumpra em nós integralmente. Crie, por isso falei. Porta que Deus abre, ninguém poderá fechar. Está selada esta palavra, está dita esta palavra, e vai reverberar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar a Jesus. É o instrumental que vai fazer? É o instrumental? Enquanto o nosso instrumental vai adorar a Jesus, você virá aqui à frente. Trazer, pastor, eu já fiz no aplicativo, eu gostaria muito que você viesse aqui, entregar o seu dízimo, a sua oferta aqui no gasofilácio. Vai ser muito importante que você faça isso. O altar nunca rouba, o altar sempre devolve, sempre devolve. Então, assim que você estiver pronto para ofertar, assim que você fizer a sua oferta, vem aqui à frente e um desses gasofilácios deposite a sua oferta e Deus te guarde e te abençoe.
pessoas ainda estão ofertando, mas em pé para nós encerrarmos. Marconi está aqui com a gente hoje, ele e o Luca, seu filho. Marconi é um pastor, um empresário, um homem de Deus. Ontem foi um dos palestrantes na nossa noite empresarial, foi maravilhoso. Tanto que Deus tem derramado para esse homem, não apenas no sentido físico ou financeiro, mas o que Deus tem derramado no coração dele. Então, obrigado por estar com a gente aqui, e leva meu carinho ao seu pastor, meu amigo, pastor Júnior Batista. Leve meu carinho, por favor, tá? Muito obrigado. Se você está aqui, tem alguém visitando-nos pela primeira vez aqui? Levanta a mãozinha, deixa eu ver se temos alguém. Aqui temos do... Uau, peraí, olha, gente, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dá um aplauso mais gostoso, assim eles voltam outras vezes. Deus te abençoe, espero que você tenha desfrutado desse momento. Conferência dos homens aqui, Conferência dos Homens, 19 a 21, na verdade, aqui está sexta, sábado e domingo, né? Nós vamos emendar, mas a conferência em si, sexta e sábado, o card maravilhoso, vai surpreender muitos homens aí. Agora, você tiver já a fé, já faça, porque vai ser uma grande bênção. Vai ser uma grande bênção. Então, vai ser dia 19, 20 e 21 de setembro, sexta e sábado a conferência, domingo nosso Super Sunday aqui. Nós vamos ainda ter, pelo menos um dos palestrantes vai ficar aqui no domingo para nos ministrar a palavra. Você, homem, não fique de fora. Aproveitando, eu já trouxe um livrinho para te ajudar. Seja homem, aqui do Telmo Martinello, ser homem de verdade é estar firmado na verdade. Ok? Se você desejar, Encontro com Deus, livro também aqui. E Bíblias, falando em Bíblias, não é? Olha aí, ó. Essa aqui, tá bonita essa aqui, ó. Para sua esposa, para sua filha, tá com cara dela, tá maravilhoso. Ó, para quem está aprendendo inglês, que veio para a Inglaterra para estudar inglês, já tem um professor aqui disponível, tá? Aprender inglês na Bíblia. Alright? Vamos embora. Marconi, você tem que pelo menos orar aqui com a gente. Vem para cá, ore por todos nós. Vamos impetrar a bênção apostólica. Você vai ter uma sexta-feira maravilhosa. Sábado, aqueles que têm reuniões. E no domingo estaremos aqui 9h30, 12h30 e 16 horas. Que bom te ver aqui, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa noite. Obrigado, Senhor. Que é um banquete, na verdade, Pai. Nós, como Davi pediu para aprender contigo as veredas da vida, aprender de como é a dinâmica da vida. Hoje a gente sai daqui conhecendo mais e sabendo que Tu estás no controle de tudo. E que quando vamos a Ti, nós temos a oportunidade de participar de um banquete espiritual, de um banquete onde há delícias perpetuamente, onde há provisão, Senhor, onde há muito mais do que a gente pode pensar, imaginar e conquistar aqui com as nossas mãos, com os nossos braços, com os nossos talentos que o Senhor nos dá. Então, Senhor, nós queremos nos apropriar dessas palavras de hoje. Nós queremos colocar em prática, Senhor, os consertos necessários para construir o muro mais bonito da história, Senhor, nas nossas vidas. Eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos filhos deles, Senhor, aqui nessa igreja, Senhor, que haja sobre a vida deles a completude dessa palavra, que haja sobre a vida deles prosperidade que vem do alto, que haja sobre a vida deles sabedoria que vem da fonte inesgotável, que jorra a sabedoria todos os dias, todo o tempo. Senhor, que o acesso ilimitado, Senhor, irrestrito, que nós temos ao Teu trono e a Ti, que o Teu Filho nos deu, Senhor, seja verdade na vida dos meus irmãos, que a gente possa ouvir testemunhos, histórias
Senhor, no Brasil, ao longo da Europa, por o mundo todo, do que o Senhor está fazendo aqui na vida deles, Pai. Prospera essa igreja, prospera esse ministério, alcança os ingleses, alcança os imigrantes, Senhor, alcança os brasileiros que aqui estão e usa todos eles, Pai, para manifestação do poder da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a eterna e divina consolação do Espírito Santo, que paire abundantemente sobre nós, desde agora e para sempre. E os que creem dizem amém. Não saia sem cumprimentar pelo menos 3 pessoas e dizer: que bom que você veio, boa noite.